Gente, vim aqui para falar a segunda parte da palavra. Quem estava na primeira? Levanta a mão. Então, vou ver como que tá a memória de vocês. Quem não estava na primeira, não tem problema. Dá para entender. Não é aqueles filmes que você tem que saber a trilogia inteira para você entender o que está acontecendo. Não, dá tudo certo. Vai dar bom. Gente, para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. E compartilhando a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, sou Raquel. Prazer. Quem está nos visitando hoje, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho quem é visitante. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Voltem mais vezes. A nossa igreja não é sempre esse caos. Porém, quando Deus quer, é. Então, a gente só obedece. Bom, eu queria, antes de começar, falar que algumas pessoas aqui compraram uma concordância bíblica. Quem é essa pessoa que comprou uma concordância bíblica? Levanta a mão. Tem a vida, olha lá. Tem 3 pessoas que eu fui recebendo. Essa concordância bíblica é boa? Essa não é. Isso daqui é uma coisa da outra pregação que eu falei, que todo bom crente tem que ter uma concordância bíblica. Então, aqueles que se mexeram, parabéns para vocês que vão se aprofundar na palavra de Deus ainda em 2023 e ainda mais em 2024. Bom, o tema da nossa palavra é: coloque a sua confiança em Deus. Igual tá pegando esse celular, é como se fosse a sua confiança. Coloque a sua confiança em Deus. Amém? Em Salmos 44, fala o seguinte: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Não gosto dessa tradução. Na minha tradução, tá. Como é feliz o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Em Provérbios 3, 5 ao 7, fala o seguinte. Vamos lá. Provérbios 3, do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Então, recapitulando aqui para quem não estava. Há 3 semanas atrás nós falamos sobre que confiar em Deus é o quê? É diferente do que confiar que Deus vai fazer o que você quer. Entendeu? Vou repetir. Confiar em Deus é diferente de confiar que Deus vai fazer o que você quer. Então, muitas vezes a gente, em situações difíceis, a gente fala: mas eu confio que Deus vai me dar a vitória. Mas eu confio em Deus que eu vou ter um emprego melhor. Mas eu confio em Deus que Ele vai pesar a mão sobre aquela pessoa. Mas eu confio em Deus que Ele vai me dar o que eu mereço. Mas eu confio em Deus que eu vou ser feliz. Mas eu confio em Deus que Ele vai me dar o dinheiro que eu quero para comprar um carro novo. Você está confiando em Deus? Ou você está querendo que Deus faça o que você quer? Então nós refletimos que confiar em Deus é diferente do que confiar que Deus faça o que você quer. Porque se você confia em Deus, você confia que o desfecho dele para a sua vida é diferente do seu. Na Bíblia diz: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Isso está escrito na Bíblia. Então, se nós confiamos em Deus, nós confiamos que Ele sabe mais. Quem aqui já assistiu... a Tati com certeza e a Vicky, da Enrolados, obrigada. Enrolados, tem uma música que a mãe, que é do mal, que na verdade é a madrasta, ela fala: sua mãe sabe mais. Agora você tem que cantar: o seu Deus sabe mais. Então, quando Deus fala um não para você, ou fecha uma porta, ou o desfecho das coisas não acontece como você espera, não quer dizer que Deus falhou. Quer dizer que Deus sabe mais. Canta comigo. O meu Deus sabe mais.
Amém. Mas ele não é ruim igual essa madrasta. Então, o segundo ponto é que a ansiedade e a preocupação são incompatíveis com a fé. Quem lembra o que eu preguei, que Deus está falando para vocês? Shhh. Quieta essa alma. Sossega esse espírito. Vem para perto do Senhor. Shhh, alma. Então, quando você fica muito ansioso, muito agitado, você tem que saber que a sua ansiedade está roubando a sua fé. Então, se você faz algo que te deixa mais ansioso, como redes sociais, como jornal, como várias coisas, deixa de fazer as coisas que te deixam ansioso e passa a fazer as coisas que te aproximam do Senhor. Então, toda vez que você se sentir ansioso, o que você vai falar? Shhh. Aquieta a alma. Deixa o Senhor falar. O segundo ponto foi esse. Muito bem. E o terceiro ponto é o que nós vamos trabalhar e entender hoje, que confiar no Senhor é igual a se refugiar nele. A Cacau, ela confia em mim. Então, às vezes ela fala, mamãe, tem um monstro. E sai correndo e pula no meu colo. Por quê? Ela confia em mim. Ela confia que eu vou proteger ela do monstro. Ou proteger ela de algum medo dela. Da mesma forma, nós temos que ser com o Senhor. Quando nós temos medo, quando nós estamos ansiosos, quando nós não sabemos o futuro, quando a gente precisa de um colo, nós temos um colo. Não é um colo humano, mas é um colo do Senhor. E é nele que nós temos que nos refugiar. É nele que nós temos que abraçar. E ele está falando para cada um de vocês, ei, eu vim nesse mundo. Eu sofri por você, eu morri, eu ressuscitei ao terceiro dia, para que você pudesse contar com a minha presença. Eu deixei o Espírito Santo para que você pudesse se refugiar nele. Então a sua vida não é mais uma vida só. Você não anda mais sozinho. Você precisa crer que você não anda mais sozinho. E se você tem se sentido muito sozinho, e esse é o mal dessa nova geração, se sente muito só, é porque você não está permitindo estar atento ao Espírito Santo. Você não está permitindo entrar no lugar de aconchego de Deus. E confiar no Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, é nos refugiar nele. É você se acalmar no peito de Deus. Sabe, eu vou contar uma coisa muito pessoal aqui, que me veio agora. Quando meu pai faleceu, eu estava doida para dar um abraço no pastor César. Porque eu tenho nele uma visão de paternidade também. E eu falei, ai que bom, vai ter a convenção em julho. E eu vou poder dar aquele abraço. E quem conhece o pastor César de perto, né, Má? Sabe que ele é o rei do abraço. Ele abraça a gente de um jeito que... só um pai faz. E eu falei, ai que delícia. Vai ter a convenção e eu vou poder abraçar ele e não sei o quê. E aí rolou a convenção. E eu não sei o que aconteceu, eu não vi ele. Eu acho que nem não foi, ou veio. Eu acho que ele não veio de última hora, porque alguém ficou doente. E eu falei, poxa Deus, eu precisava tanto desse abraço. Eu precisava. E aí Deus falou para mim, por que você quer abraçar uma pessoa? Se eu sou o seu pai. Eu sou o seu refúgio. Eu estou aqui desde quando tudo aconteceu, porque você não me abraça. E aí eu entendi esse lugar de refúgio. E esse abraço que eu precisava, o Senhor me deu. Então, irmãos, não existe nada que seja grande o suficiente ou pequeno demais para que Deus supra na sua vida. Por isso que Ele é o seu refúgio. Ele é o nosso refúgio. E eu quero ler com vocês 2 Reis. Ai, gente, estou muito chorona hoje. Não estou de TPM. Olha, é o batismo. Vamos, não vou mais chorar, desculpa. 2 Reis 18. Fala o seguinte. Eu vou contar para vocês a história de um rei que chamava Ezequias. 2 Reis 18, do 5 ao 7, fala assim. Ezequias confiava no Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele,
entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor. E o que ele fez? Se apegou ao Senhor. E não deixou de segui-lo. Outra coisa que ele fez. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. E era bem sucedido em tudo o que fazia. E aí o que acontece? O que ele fez? Ele começou a confiar em Deus. E aí ele se rebelou contra o rei da Síria. E falou, não vou mais ficar te pagando imposto, não sei o que. Nanana. Aí o rei da Síria ficou pé da vida com ele. E aí, o que acontece no versículo 19? O rei da Síria ficou muito bravo. Aí o rei da Síria começou a invadir todos os países ao redor, inclusive Israel. E Ezequias, era o rei de Judá. E aí, ele começou a desafiar Ezequias. Ele começou a falar, Ezequias, tá chegando a sua vez e eu vou te pegar. Como eu peguei todos os reinos perto do seu, eu vou te pegar. E aí, olha lá. O comandante de campo lhes disse, digam isso a Ezequias, versículo 19. Não vou ler não, vou te explicar. Aí, gente, o rei do lá começou a falar o seguinte. Não, vamos ler o 19, vai. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Não, é porque é muito boa essa palavra. Em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão de homem que nele se apoia? Assim, ó Faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se você me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante desses altares em Jerusalém? Então ele começou a falar assim, você está confiando em quem para achar que você pode vir contra mim? Você é fraco, você não tem poderio militar, você não tem um grande exército. Você está confiando em Deus? Aquele Deus da terra de Jerusalém que eu já conquistei? Você está confiando ali? Desse Deus? Quem você está confiando? Quem você acha que você é? Aí ele começou a falar várias coisas. E aí o pessoal fala, e aí os comandantes do Ezequias falaram assim para esse cara que estava gritando, fala em hebraico, porque nessa língua que você está falando aí, não, fala em outra língua, porque em hebraico o nosso povo ouve. E aí ele falou assim, não, eu vou falar em hebraico para todo mundo ouvir, para todo mundo ficar com medo. E o que ele queria era colocar medo no coração das pessoas. E aí o povo voltou e contou para Ezequias tudo o que tinha acontecido. Capítulo 19, 1, fala o seguinte. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. O que acontece? Quando o rei Ezequias soube do que estava sendo feito, do que estava sendo falado, quando ele soube que o rei da Síria estava zombando da fé dele, zombando do Deus dele, no capítulo 18, no versículo 29, falou assim, assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. E eles começaram a falar para o povo, ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixe que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. E quando Ezequias soube de tudo isso, Ezequias falou para o povo, fica quieto, não responde. E o povo não respondeu a nenhum insulto. Todo mundo ficou quieto. E quando ele recebeu todo o relato, ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação ao Senhor. Pôs roupas de luto. Falou, Deus, essa é a sentença que o diabo está trazendo contra mim. E entrou no templo do Senhor. Depois dele entrar no templo do Senhor, ele falou, vai lá falar com o profeta. O que isso nos ensina? E eu queria que, se você pudesse, você estudasse a história de Ezequias. São poucos capítulos, é o capítulo 18 e 19 praticamente. E 20. São pouquíssimos capítulos.
E quando a gente entende essa história e começa a entender como Ezequias estava minado, ele não tinha forças. Eu não sei se você já se sentiu assim, que em algum momento da sua vida você não tem para onde correr. Quem já se sentiu assim? Eu não tenho para onde correr. Levanta a mão. Eu não tenho esperança. Se eu olho para um lado, não tenho dinheiro. Eu olho para o outro, um monte de conta vindo. Eu olho para cá, minha família está destruída. Eu olho para trás, eu fui abandonado pelos meus amigos. Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para onde ir. E é nesse momento que a gente precisa aprender com Ezequias o que nós temos que fazer e o que é colocar a nossa confiança no Senhor. Porque nesse momento, gente, em que a gente está muito fragilizado, em que a gente está muito com medo, que a gente está machucado, às vezes, de fato, alguém traiu a gente, às vezes, alguma coisa, a gente levou um tombo, você foi, enfim, levado para trás e alguém inventou uma mentira sobre você e alguma injustiça tem acontecido na sua vida. Nesse momento, a nossa reação é falar: Deus, cadê você? Quem já falou isso para Deus? Mãos tímidas. Deus, aonde você está? E aí a gente vira macho. A gente vira macho na oração. Eu já virei macho na oração. Deus, desde criança, eu estou servindo na igreja. Quando eu estava grávida, eu estava pregando no encontro. Porque quando eu não sei o quê, e eu dei oferta, e eu nunca deixei de dar um dízimo, e eu sempre ofertei na vida de missionários, e eu sou isso, e eu sou aquilo, e porque o Senhor me abandonou agora, olha o que está acontecendo comigo, você não está vendo? A primeira coisa que a gente faz, não sei quem é mais briguento igual eu, é falar: pô, Deus, não adianta ir para a igreja, não adianta ter fé. Porque adianta ter fé? Eu vou ser ímpio igual a pessoa do meu trabalho. Tá lá, ó, feliz da vida, fazendo vários nada na praia. E eu aqui, nesse calor dessa cidade, 40 graus em São Paulo. Gente, em nome de Jesus, vamos orar todo mundo para nunca mais fazer 40 graus em São Paulo. Gente, juro, vamos juntar aqui, ó. Jesus, brincando. Enfim, e aí a gente começa a ficar com inveja. Aí a gente começa a ficar autocomiseração. Inveja, a gente começa a perder nossa fé, ansiedade. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Se eu vou para cá, se eu vou para lá, Deus, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ao invés de fazer como Ezequias, a primeira coisa que ele fez, quando ele ficou angustiado, ele entrou no templo do Senhor. A primeira coisa. Será que a primeira coisa que você faz quando você fica angustiado é fechar a porta do seu quarto e ajoelhar diante do único que pode resolver a sua situação? Se não era, a partir de hoje, será. Amém? No momento que você estiver numa situação difícil, entra no templo do Senhor. E o templo do Senhor não necessariamente é esse lugar. Pode ser. Não deixa de vir para a igreja, irmão, quando você está triste. Que burrice. Gente, existe uma coisa burra que a gente pode fazer na vida. É deixar de vir na igreja quando a gente tem um problema. Ah, mas eu tô com vergonha do que as pessoas vão pensar. As pessoas estão cagando e andando para você. Desculpa a expressão. Gente, ninguém liga para a sua vida assim, sabe? Tipo, as pessoas vão saber que eu tô desempregado. E daí? Todo mundo já ficou desempregado alguma vez. As pessoas vão saber que eu preciso de ajuda financeira. E daí? Todo mundo já precisou alguma vez. As pessoas vão saber que eu briguei com meu marido. E daí? Que marido e mulher que não briga aqui? Levanta a mão. Gente, não existe isso. Eu, que sou perfeita. Brigo. Ô, gente, dá uma água para a serva do Senhor Altíssimo. Tem uma água aí, produção? Aleluia. Enfim, e um papel com o meu nariz também. Então, quando a gente fica angustiado, quando a gente ficar perdido, entra no templo do Senhor. Entra no seu aposento e ora ao Senhor. No versículo 2, ele manda as pessoas para irem falar com Isaías. Então, qual a segunda coisa? Busca o conselho dos seus profetas. Nós temos uma profeta nessa igreja, não temos?
Gente, Cristo coroado, marca um horário com essa moça. Ela vai te ajudar. Busca os conselhos dos seus profetas. Conversa com seu líder de célula. Se ele der um conselho meio estranho, fala com a pastora. Deixa a pastora te aconselhar. Nos versículos 14 ao 19, ele faz uma oração para o Senhor. E a gente pode aprender muito nessa oração. Vamos ler. Desde o 14, na verdade, eu vou ler. Desculpa, gente. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros. E aí o rei da Síria mandou uma outra carta falando um monte de asneira. Ele recebeu aquela carta, leu. Então subiu ao templo do Senhor novamente. Estamos vendo aqui uma repetição. E estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. O que a gente pode aprender? Primeiro, ele entrou no templo do Senhor. Segundo, ele pediu ajuda do profeta. Terceiro, ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, a primeira coisa que ele fez foi apresentar o problema dele diante de Deus. Deus, esse é o meu problema. Mas ele não pediu imediatamente a bênção. Depois que ele fala, Deus, esse é o meu problema, ele começa a orar reconhecendo em quem ele confia. Quem ele confia. Confiar em Deus é diferente de confiar que Deus vai fazer o que você quer. E quando a gente confia em Deus, a gente sabe quem Ele é. Por que eu confio em Deus? Porque eu sei quem Ele é. E Ele começa a falar, o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o Rei. O Senhor é o Deus dos anjos. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E Ele começa a exaltar o nome do Senhor. Quando você for entregar o seu pedido para Deus, que a sua oração não seja uma autocomiseração. Senhor, está doendo. Lambe a ferida. Senhor, está difícil. Lambe a ferida. Senhor, eu. E Deus está falando, ixi, já sei. Mas você não sabe quem eu sou. Então eu não posso te ajudar. Quando você souber quem eu sou, a minha poderosa mão vai estar estendida. Amém? Depois, nos versículos 16 ao 18, que a gente acabou de ler, ele fala, é verdade, Deus. É verdade que ele fez isso com os reinos. Os reis assírios fizeram todas essas nações, seu território um deserto. É verdade que isso aconteceu. Ele explicou, ele foi específico, ele falou a verdade. E depois, ele pediu um pedido não egoísta. Ele falou, Deus, faça isso. Não para que eu seja um grande rei, mas para que o seu nome seja exaltado. Ele não queria ser um grande rei. Ele queria que o nome do Senhor fosse exaltado. Porque a gente leu lá no começo, ele era fiel ao Senhor. Ele era obediente ao Senhor. Então tudo que ele queria era que o Senhor fosse exaltado. Em Tiago 4, 2 ao 3, fala sobre que a gente pede as coisas e a gente não recebe porque a gente pede de forma egoísta. Então, irmãos, às vezes Deus não vai te dar o que você quer. E desculpa te dar essa informação, principalmente aos visitantes. Deus não é uma mega sena. Perdão. Deus não promete uma vida perfeita. Perdão por falar a verdade. Deus promete uma vida com aflições. Mas o que Ele promete? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é por isso que a gente se batiza. Porque quando a gente se batiza, a gente morre para as preocupações dessa terra. A gente morre para aquilo que faz a gente amar o mundo. E a gente nasce para uma vida eterna com Jesus. E é essa eternidade que Ele promete para a gente. Nada mais do que isso. E será que isso já não é suficiente? Já é suficiente para que no mundo a gente passe pelas aflições. Feliz da vida. Só crente consegue ser assim. Eu quando tem essas
essas manchetes, né? Ah, as pessoas perderam tudo. Aí você vê um desesperado, eu perdi tudo. Era tudo que eu tinha. E você vê outra pessoa, ah, eu perdi tudo, mas tá bom. Eu sempre penso, essa pessoa é crente. Ela sabe o Deus que ela confia. E aí ele faz isso. Então quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente renuncia à confiança em nós mesmos. A gente fala, Deus, eu não consigo. Só o Senhor consegue. E Deus adora quando sai essa frase da nossa boca. Deus, eu não consigo, só o Senhor. E aí ele fala, agora que meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando a gente renuncia à nossa vontade, a gente é parecido como Jesus, que no Getsemane suou gotas de sangue. Vocês acham que ele estava aflito? Alguém aqui já suou gotas de sangue? Ele chegou no nível máximo da ansiedade e do medo, provavelmente, e da dor. E ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, que não seja feita a minha vontade. E ele renunciou, mas a tua. Então, que na nossa oração, a gente fale, Senhor, se for possível, que o Senhor afaste de nós a nossa vontade, que o Senhor tire essa dor, que o Senhor tire esse problema, que o Senhor tire esse momento difícil. Mas, se esse momento difícil que eu estou passando é para te honrar e para te engrandecer, que seja feita a tua vontade e não a minha. Existe eu estou apaixonado pelo Marco Teles, não sei quem já ouviu ele aqui. Eu recomendo vocês ouvirem um EP no Spotify que se chama Amado Timóteo. E ele fala um trecho e ele vai falando sobre 2 Timóteo. E ele fala, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. É dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado a reter. Sucesso pra gente é retenção em massa. É o seu carro, é a sua casa, é o quanto de dinheiro você tem no banco, é o quanto de amigos você tem. Mas veja, o sucesso de Cristo é medido pelo nível do seu esvaziamento. Colocar a nossa confiança em Deus é nos esvaziar. Colocar a nossa confiança em Deus é saber que Ele é Deus. Ele sabe o seu problema. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua luta. Ele sabe os seus defeitos. Mas se esvazie e permita com que Ele seja o seu Deus. Aquele que te direciona, aquele que te diz, tenha bom ânimo. Aquele que traz a resposta no tempo certo. Não se desespere, porque Ele é o nosso Deus. E para finalizar, eu quero ler com vocês Lucas 10, do 38 ao 42. Que fala o seguinte. Peraí. Tem. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, meu chamado para você é que você escolha a boa parte. A boa parte, irmãos, é a parte de se deleitar na presença de Deus. De não se importar com seus problemas, porque você está diante do Rei dos Reis. E você sabe que Ele vai cuidar de um a um. Se deleitar, ser como Maria. Para de ser Marta e se confiar no seu próprio braço, naquilo que você pode fazer. Tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar assim, tudo tem que estar assado, tudo tem que... Não, tudo tem que nada. Só uma coisa é importante. Só uma. E essa única coisa que é importante é o que nós crentes temos a maior dificuldade de fazer.
que é nos deleitar na presença de Deus. Quer trazer a presença de Deus para nossa casa, para nossa vida todos os dias. A gente está tão atarefado, a gente está fazendo tanta coisa. Tem que trabalhar, tem que pegar as crianças na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que a gente não tem tempo para orar. E orar, nos deleitar na presença de Deus é a base. Nos preocupar com o que é digno de preocupação, como os filhos de Deus e não como pagãos. O que os filhos de Deus têm que estar preocupados, irmãos? Com a conta? Com a roupa? Com o dinheiro? Os filhos de Deus têm que se preocupar em estar na presença do seu Pai. Então, meu convite hoje é que você escolha a boa parte. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa manhã, nós queremos escolher a boa parte, Jesus. Nós queremos colocar a nossa confiança no Senhor. E nós entendemos que colocar só acontece quando nós estamos abertos para a Tua presença, abertos para Te ouvir, abertos para Te ver, Deus. Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Por isso, Senhor Jesus, nós nessa manhã queremos Te pedir perdão, porque nós temos nos preocupado muito mais com as coisas do dia a dia do que com a Tua santa e doce presença. Nós temos nos preocupado muito mais como as pessoas vão nos ver do que como o Senhor vai nos ver, Deus. Pai, por isso nessa manhã nós renunciamos à nossa natureza. Nós abrimos mão da nossa natureza, de quem nós somos, Deus. Nós morremos para nós mesmos, assim como as pessoas que desceram as águas do batismo. Nós morremos para nós e nascemos para o Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus, seja a nossa luz. Que o Senhor seja o guia da nossa vida. Que o Senhor, Pai, possa fazer na nossa vida o que o Senhor quiser e não aquilo que eu quero, Pai. Em nome de Jesus nós entregamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa confiança aos Teus pés, assim como Ezequias, Deus, assim como Jesus, assim como Maria, nós colocamos a nossa vida em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém.